Sem dúvida, há uma palavra do Senhor para ser ministrada ao nosso coração. Eu inicio o culto partilhando contigo a palavra de Josué, capítulo 3, lá no verso número 5, quando o texto bíblico fala o seguinte: disse Josué também ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Gente, santificação sempre precederá as maravilhas que o Senhor tem que realizar na nossa vida. Quando desafiado a entrar na terra prometida, Josué chama o povo à consagração. Josué chama o povo à santidade. Porque infelizmente, pessoal, nós chegamos à conclusão equivocada de que se a gente tiver muita vontade, se a gente quiser de verdade, se a gente realmente fizer uma campanha, isso, aquilo outro, as coisas vão dar certo. Não funcionam assim. Se nós não nos santificarmos, as coisas não acontecem. Quando Josué chama o povo, ele fala: gente, antes de alcançar qualquer coisa externa, tem que acontecer aqui dentro. Antes das vitórias virem, a maior de todas as vitórias precisa acontecer na minha vida, que é relacionamento com Deus, de santidade, de integridade, de verdade. Nós temos enfrentado hoje dificuldades que nós mesmos criamos, pela nossa rebeldia, pela nossa falta de propósito, de razão de ser, de busca, porque temos escolhido os atalhos e não o caminho. E eu queria que na manhã de hoje esse culto ele pudesse nos atentar para o tempo que nós estamos vivendo. Ser um tempo de grandes e ricas oportunidades, mas se não houver santidade, nada acontece. Fecha teus olhos para a gente orar. Vamos colocar diante de Deus o desafio da santidade. Meu Senhor, graças nós te damos. Louvamos o teu nome, Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor é Deus que nos ama, e o Senhor nos trouxe a esse lugar, porque é uma palavra revelada no teu coração, para se cumprir nas nossas vidas. Há uma terra prometida, há um Jordão para ser ultrapassado, e como igreja tua, nós queremos avançar rumo às tuas promessas, prosseguir para viver as tuas maravilhas. Nós não podemos, Deus, nos acomodar ao deserto, ao lugar da dificuldade. Pelo contrário, Deus, na manhã de hoje, nos santificamos, abrimos mão do pecado, deixamos para trás as histórias de rebeldia, a história na qual nós transgredimos, e queremos daqui para frente viver em santidade, em temor e tremor diante do nosso Deus. Cumpre, Deus, todo o teu querer essa manhã. Eis aqui a tua igreja, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Que bom que os irmãos puderam chegar. Vamos ficar de pé para a gente louvar ao Senhor? Louve a Ele, louve com alegria. Estenda a mão para quem está perto de você aí. Diga: Deus te abençoe. Que bom que você veio. A paz do Senhor, igreja, amém? Vamos adorar ao Senhor nessa manhã. E você vai declarar com a sua boca que você quer mais do Senhor nessa manhã. Declare ao Senhor, porque Ele está com os ouvidos abertos para ouvir o seu louvor e a sua declaração nessa manhã de que você quer mais dEle. Deus conhece o seu coração. Ele sabe que você aí do banco está adorando e dizendo para Ele: Senhor, mais de Ti, eu quero mais do Senhor. Declarei, né? Senhor, recebe o meu louvor, a minha adoração. Recebe a adoração da Tua igreja nessa manhã, Deus. Que possamos realmente, de fato, nos santificar. Ser separados, Senhor Deus, para a glória do Teu nome, Senhor Deus. E exaltar-te com as nossas vidas todos os dias, Senhor.
de ti, mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Declare ao Senhor, igreja. Mais de ti, oh Senhor, mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Declare ao Senhor, querido, mas queremos mais de ti, Deus, de ti, oh, muito mais, mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que o Senhor cresça e que eu diminua, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça. Adore, igreja. Oh, que o Senhor seja exaltado, que Ele apareça nessa manhã, que Ele seja glorificado. Oh, receba o nosso louvor, Deus. Ser adorado, Senhor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Oh Senhor, se exaltado, queremos mais de Ti, Deus. Senhor, fala conosco, Senhor, a cada instante, a cada manhã, Senhor, que possamos realmente estar sedentos de Ti, Deus.
Senhor, que o nosso alimento seja a Tua palavra, que a nossa comunhão contigo seja, Senhor Deus, a oração, Senhor Deus. Que os nossos joelhos estejam dobrados perante a Tua face, Deus, para que possamos a cada dia nos santificar, nos separar, Senhor Deus, somente para Ti, Deus. Oh Deus, visita cada coração nessa manhã aqui, Deus. Eu não conheço o Senhor Deus, mas o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. O Senhor é sabedor de todas as coisas. Senhor, leva-nos à santidade, Senhor Deus, de fato, para que este mundo seja impactado pelo poder que há no nome de Jesus. Queremos mais de Ti, Deus. Mais de Ti, Deus. Se você quer mais do Senhor nessa manhã, querido, você vai declarar que Ele cresça, que eu diminua. Você vai declarar ao Senhor. Oh Deus, recebe a adoração da Tua igreja. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. que Ele cresça, que eu diminua, que eu diminua, que Ele apareça, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Adorado seja o nome do Senhor. Aplauda Ele. A Ele a honra, a glória, o louvor. Que não seja mais um cântico, mas que seja uma realidade em nossas vidas. Acomode-se no seu lugar, querido. Nós vamos orar agora. E é sensacional. A gente iniciou o culto com o capítulo 3 de Josué. Quando Josué desafia o povo: santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E o povo, quando desafiado, ele é orientado. Olha, quando os sacerdotes, conduzindo a arca pelo ombro, tocarem ali o Rio Jordão, as águas vão parar num montão de cada lado. E quando aqueles que levavam a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança simboliza a presença de Deus, colocaram a planta dos pés, o que aconteceu? O que a palavra disse que aconteceria. O que o homem de Deus disse que aconteceria. Meus irmãos, o Rio Jordão estava na cheia. Tinha água transbordando pelas beiradas. A gente acha que foi um córregozinho ali que abriu. Não! A presença de Deus continua a fazer com que as águas parem no montão. A presença de Deus continua a gerar propósitos muito maiores e criar coisas extraordinárias. O problema é que a gente esqueceu que a presença de Deus habita em nós. E nós continuamos sendo tímidos. Imagine o sacerdote dizendo: não, nós não vamos colocar os pés lá. Imagine o povo dizendo: não, a gente não quer a terra que mana leite e mel, nós queremos continuar no deserto. Nosso problema, gente, de enfrentar e vencer desafios, é que nós gostamos de facilidade. E nada que é fácil vale a pena. O Senhor propôs ao povo a terra que mana leite e mel. E por não ter autoridade espiritual para conquistar a terra, um trajeto de 40 dias demorou 40 anos. A gente tem vivido isso hoje, pessoal. Esse tempo que nós vivemos, em que a igreja tem sido desacreditada, e quando fala igreja, fala num âmbito maior, no qual as pessoas querem ser crianças espirituais a vida inteira, porque elas querem pão do céu, e não conquistar a terra prometida, e não se posicionar para viver um evangelho que transforme uma nação,
que mude uma família, um evangelho verdadeiramente extraído e vivido da palavra de Deus. Continuamos no deserto, porque no deserto a gente tem atenção, no deserto a gente tem pão de graça. Mas quando Deus olha para a igreja, Ele tem falado com a gente: gente, santifiquem-se, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Tomem postura, porque eu vou operar coisas extraordinárias. O mar se abrirá, a terra será conquistada, as muralhas cairão, a minha glória lhes acompanhará. Mas a gente precisa se santificar, gente. O problema não é o que eu estou enfrentando, é como eu estou enfrentando. Havia um rio gigante, uma cidade fortificada, um inimigo, mas havia uma promessa. E a promessa se cumpriu. O que você está enfrentando? Não sei, mas o que eu sei é que há uma promessa sobre a sua vida. Há uma palavra de Deus sobre a sua vida. Que a gente se aproprie dela e toque nas águas. E ponha o pé nas águas. Coloque a arca da presença de Deus nos teus ombros, porque o Espírito Santo habita em você. E toque nas águas. Vai acontecer, eu tenho certeza. Se posicione. O que falta muitas vezes, gente, não é falta de poder, falta de unção, falta de direção, é falta de posicionamento. Quando os sacerdotes se posicionaram no meio do rio, todo o povo passou com os pés enxutos. Quando você se posicionar no meio dessa tribulação, toda a tua família vai passar com os pés enxutos. Quando você se posicionar diante dessa escassez, a provisão de Deus vai alcançar a tua casa, coisas extraordinárias acontecerão. Quando a gente se posiciona, a grandeza e a glória do Senhor entram na nossa vida. Quero orar contigo. Você quiser se ajoelhar, se pôr de pé, viva esse momento aí. Nós vamos clamar ao Senhor agora. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Trazemos sobre os nossos ombros a Tua presença na manhã de hoje de modo maravilhoso, ímpar, grandioso. Nós não queremos mais, ó Deus, o deserto, o maná. Este é um tempo de conquistar a terra que o Senhor prometeu. Terra boa e espaçosa que mana leite e mel. É o tempo, Deus, de sairmos e vencermos, porque conosco está o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Meu Pai, em nome de Jesus, santifica o Teu povo. Nós queremos renunciar, ó Deus, à velha vida, ao pecado pregresso. Nós queremos abrir mão de tudo que nos tem afastado desse tempo de avivamento, desse tempo de viver a Tua glória, de ver as Tuas maravilhas. Nós abrimos mão de tudo porque nós escolhemos o Senhor. Toma nas Tuas mãos o Teu povo, Pai, e santifica a Tua igreja, e opera as Tuas maravilhas. Sara aquele que está enfermo, cura, meu Pai, o desenganado, em nome de Jesus. Restaura famílias, prospera, Deus, os Teus filhos, opera todas as Tuas maravilhas, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Teu braço não encolheu, o Senhor é poderoso para fazer, e nessa manhã, Deus, nós deixamos para trás o passado e avançamos para coisas novas e maiores, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos avançar então. Vamos prosseguir. Vamos ficar de pé. Você que tem dízimo e oferta, traga ao altar. Você que veio preparado, consagre. Se não veio, não fique constrangido. Eu queria, Não, Deus ama você por quem você é. Santifica a tua vida, consagra a Ele o teu louvor. E se você trouxe dízimo e oferta, traga com alegria ao altar do Senhor. Se não, continue louvando com a gente. É para isso que estamos aqui. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Venha Deus, venha Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder.
estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Vem, Senhor, a este lugar, Pai. Declare, nós estamos aqui. Peça. Este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo que tem feito por nós. Obrigada pela Tua salvação, pelas Tuas misericórdias, Pai. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória a Ti. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Peça ao Senhor. Coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória. Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Queremos contemplar a Tua glória neste lugar, Senhor. Queremos contemplar a Tua glória em nossas vidas, Senhor. Queremos contemplar o Espírito Santo de Deus em nós, Senhor. Ajuda-nos a mudar, Deus, a sermos como Tu queres que sejamos, Pai. A santificarmos a nossa vida, Senhor, para engrandecer o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Aplauda Ele, igreja. Irmãos, é um prazer recebê-los e partilhar a palavra com vocês. Nós temos a oportunidade hoje de
olhar para a vida da gente e refletir acerca de que obra Deus tem feito em nós e através de nós. Porque não tem nada pior, gente, do que uma obra abandonada. Não tem nada pior do que aquilo que foi esquecido no meio da construção. Essa semana eu tive a oportunidade de passar pela Avenida Brasil. E andei um bom trecho dela. E você anda pela Avenida Brasil, você vê a tristeza, o desperdício de recurso, de materiais, de obras que foram feitas naquele lugar. E hoje estão se deteriorando, estão acabando. Tudo bagunçado, tudo fora de lugar. A gente é uma das vias principais para se chegar ao Rio de Janeiro. E ela está abandonada. Ou seja, a sua primeira impressão de quando você chega no estado do Rio de Janeiro é uma impressão de abandono, esquecimento, de algo que começou, mas não chegou à sua conclusão. E quando a gente fala de coisas espirituais, muitas vezes a nossa vida está exatamente como a Avenida Brasil. Um projeto maravilhoso que foi criado, algo que realmente abalaria de modo positivo a história do estado, do município, mas que foi deixado no meio do caminho, abandonado. E é legal porque em Filipenses 1,6, a palavra diz que, Paulo fala, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, a obra que Deus começou, Ele completa. Então por que a obra está inacabada na vida da gente? Qual a razão das coisas não terem acontecido conosco ainda? Por que ainda falta tanta coisa? Porque a gente abriu mão, a gente desistiu. Ah, está muito difícil, pastor, está muito complicado. E hoje, quando a gente fala de igreja, e não só a nossa, falamos de igreja evangélica no Brasil, ela se tornou uma obra inacabada. Porque o Senhor da obra tem um projeto maravilhoso para a igreja, mas a igreja desistiu. A igreja tem abraçado os projetos políticos de poder humano. A igreja tem se juntado aos poderosos da terra e esquecido o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, aquele que era, é e há de vir. Por isso, gente, tanta vergonha no meio da igreja, tanto escândalo, tanta coisa que tem abatido o povo de Deus. Porque nós nos esquecemos, gente, que esse é um tempo de nos preparar para coisas maiores, de viver o projeto de Deus, ainda que ele demore, que seja difícil, que a execução seja desafiadora. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, creia nisso. Viva isso. Há um avivamento para esses dias, pessoal. Há um derramar de Deus para esses dias. Há algo sobrenatural. Há algo maior para ser experimentado por nós. E nós não podemos abdicar disso, abrir mão disso. Nós vimos o que aconteceu com Josué. Ele desafia o povo à santidade, o povo se santifica e o Rio Jordão se abre e eles passam com pés a secos. E nesse dia Deus está desafiando especificamente a nossa igreja a um projeto de santidade, de integridade, para que a obra dele aconteça. A Páscoa, durante toda essa semana eu falei sobre isso. Não é um evento, não é uma data, é algo que mudou a nossa vida. A ressurreição de Cristo é a razão de ser do Evangelho. Paulo fala que se Cristo não ressuscitou, então vem a nossa pregação. A ressurreição dele tem que produzir em nós essa nova vida. A ressurreição dele precisa nos impulsionar a mudar, a viver realmente o reino de Deus na terra. Será que a gente não está abrindo mão do reino de Deus? Será que a Páscoa virou uma data e a gente comemora porque todo mundo comemora? A gente faz o que todo mundo faz, mas qual é a implicação, o impacto da ressurreição de Jesus na nossa vida? E eu quero partilhar contigo uma palavra aqui em Atos, capítulo 2. Abra sua Bíblia, o texto é bem conhecido, mas existem questões aqui que a gente precisa pormenorizar e pensar sobre elas como igreja, como povo de Deus, porque são muito importantes, meus irmãos. Atos capítulo 2, verso 38.
Atos 2:38. A palavra fala assim: disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Senhor, obrigado pela tua palavra, pela verdade nela expressa, e aqui estamos nós diante do Senhor. Fala conosco, Deus. Essa é a nossa vez, essa é a nossa geração, é o nosso tempo. E nós queremos ser usados pelo Senhor. Nós queremos, ó Deus, ser aprovados pelo Senhor. Que cada vida, ela seja, Deus, testemunho vivo da tua obra em curso. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Páscoa, ela acontece, Jesus então ressurge. E no primeiro capítulo do livro de Atos, Jesus, no versículo 4, ele vira para os discípulos e fala assim: vocês voltem para Jerusalém e aguardem ser revestidos do alto. E esses discípulos, ao verem Jesus subir ao céu, eles voltam então para Jerusalém e eles se reúnem num cenáculo, e é impressionante, durante 50 dias, porque a distância entre a Páscoa e o Pentecostes é de 50 dias. Em 50 dias, eles foram transformados de um modo extraordinário. Pedro, ele volta para lá com vontade de pescar ainda. E Jesus vai buscá-lo na pescaria. Fala: rapaz, para com isso. Apacenta minhas ovelhas. Olhamos para Tiago e João, eles ainda são os filhos do trovão. Aqueles caras irados com temperamento difícil, e Jesus lhes trata. João então se torna o discípulo do amor. Tomé ainda não crê, mas o Senhor vai lá buscá-lo e fala: Tomé, seja crente. Estão ali aqueles mesmos homens que disputaram para ver quem era o maior, e agora eles estão juntos, foram revestidos do alto, e as arestas foram aparadas, se reconciliaram, creram, e quando chega no capítulo 2 de Atos, há então o derramamento do Espírito. Por quê? Porque eles estavam prontos para viver isso. Sabe por quê? Deus não tem derramado o Espírito dele sobre a igreja nesses dias? Porque nós não estamos prontos. Continua a haver entre nós dissensões, continua a haver entre nós predileções pessoais. Nós continuamos nos portando como meninos, e como teremos uma ferramenta poderosa como essa para usar? O Senhor, ele tem chamado a gente a um despertamento, a sairmos da inércia, a entender que esse é um tempo de ser revestido do alto. Não dá mais, gente, para a gente querer fazer igreja a partir de ideia humana, a partir de princípios de liderança humana. Os discípulos estão ali escondidos, enclausurados, estão presos no meio de num cenáculo ali, só que onde todo mundo via a dificuldade, Deus estava preparando algo extraordinário. Porque a gente sempre acha o nosso tempo mais difícil, já reparou? Ah, pastor, hoje não está fácil, viu o preço da gasolina? Ah, hoje o pessoal está fazendo isso, ou estão matando missionário não sei aonde. A gente acha que a nossa geração sempre é mais difícil, e não é. Jesus foi assunto, foi levado ao céu, e os discípulos estão ali num cenáculo, num lugar reunidos. Do lado de fora, o Império Romano quer acabar com a igreja. Os judeus querem acabar com a igreja. As dificuldades são inúmeras, não se tem recurso, não se tem provisão, não se tem nada. Mas o que eles tinham era uma promessa que eles escolheram viver. Gente, o que nos falta é escolher viver a promessa. O que nos falta é nos posicionarmos como aqueles que viverão dessa maneira. Porque quando assim o fazemos, é o que aconteceu no texto que a gente acabou de ler. A primeira pregação da igreja, e a gente vai lá no verso número 41, fala assim, ó: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Um grupinho escondido, quando revestido do Espírito, a pregação. E aquela pregação que você ouviu Pedro falando aqui: arrependei-vos.
Não tem teologicamente nada rebuscado, não tem nada maravilhoso aqui, é a pregação pura e simples de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Para que se receba então o dom do Espírito Santo, que nada mais é do que a salvação. Nós olhamos para esse texto e entendemos, meus irmãos, que quando a igreja é revestida do alto, quando a igreja se santifica, apara as suas arestas, ela cresce. Há crescimento para a igreja, há crescimento em todas as direções, na relação com Deus, na relação com o próximo, há crescimento nas finanças, há crescimento nos projetos, nos propósitos, sempre haverá crescimento para a igreja, quando ela se consertar entre si e com Deus. E infelizmente, às vezes, a gente acha que não é muito assim. Mas poxa, eu não sei se eu gosto de fulano, eu não quero muito participar com ciclano. Meu irmão, não vai ter crescimento nunca na minha vida e na sua vida. É preciso que a gente apare as arestas. É preciso que a gente entenda que esse é um tempo de crescimento. E a igreja vai crescer tanto quanto cada um de nós. Se tu está com a vida espiritual encruada, além de você não crescer, você ainda atrapalha o crescimento da igreja. Ou não é o que tem acontecido hoje? Nosso grande problema é que a gente sabe o que fazer, mas não faz. Não tem nenhuma novidade teológica para se pregar desse púlpito, meu irmão. Não tem nada que não tenha sido revelado antes. Deus, Ele já revelou o que é necessário, o que é preciso para a gente. Ou não? Ou a gente não sabe? Ou tem alguma novidade no que eu estou falando para vocês? O problema é que a gente não quer pagar preço. Não quer se posicionar, não quer se consertar com o próximo e com Deus. E o resultado disso é um evangelho água com açúcar. É um evangelho que não transforma a vida de ninguém. E a gente continua achando que está tudo bem, porque coloca gente dentro de templo. Porque junta multidão em praça para ouvir música. O Rock in Rio faz melhor que a gente então, gente. Ou não é? É tempo da gente parar com esse ufanismo, com esse triunfalismo de achar que está tudo maravilhoso e olhar para a gente. Que tipo de cristão eu sou? Será que eu tenho crescido? Ou eu estou ali? Sabe? Estou aí. Vamos ver o que vai dar. Crescer é dolorido, é desafiador. Crescer leva a gente a limites, a extremos, mas é o que faz valer a pena. Eu estava vendo esses dias a história de uma menina, uma garotinha que queria ser ginasta. E ela mora numa comunidade do Rio. E ela não tinha como pagar, a mãe não podia pagar uma academia para ela treinar. E ela, sabe, ela sozinha, ela criou para ela os aparelhos lá, improvisados, os mecanismos. E ela foi fazer um teste e foi aprovada no maior clube de ginástica do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ela queria crescer. Mesmo sem recurso, mesmo sem condição, sem apoio, ela escolheu crescer. Qual é a minha escolha e a sua escolha hoje? O que a gente tem escolhido a cada dia? É o que eu falei, gente. Deus chamou o povo para a terra prometida, onde mana leite e mel, e não para o deserto, para ficar comendo maná. Deus está te chamando para conquistar, e conquistar dá trabalho. Conquistar te leva a crescer, a lidar com as suas idiosincrasias, suas dificuldades internas, que você foge delas muitas vezes. É tempo da gente parar e olhar para nós e dizer: eu não serei o mesmo. Jesus pode me transformar. E é isso que eu quero. Nesses próximos 50 dias eu vou ser transformado pelo Senhor. Minha vida espiritual hoje é boa, mas eu vou viver uma vida espiritual excelente, extraordinária. Eu vou viver coisas extraordinárias de Deus, tremendas, que eu nunca vivi antes. Essa é a postura. A igreja, o povo de Deus, quando é cheio do Espírito, ele cresce. Segundo, olha o verso número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A igreja cheia do Espírito é uma igreja que obedece a autoridades, que sabe ouvir não. A gente não sabe isso hoje. Eu quero fazer a obra de Deus, mas fulano disse não para mim. A obra de Deus não é de qualquer jeito, não é do seu jeito, não é para a sua glória. O não de Deus é uma bênção. Quem tem autoridade sobre você, quando disser não, agradeça ao Senhor. Não é ficar de biquinho, enchendo a paciência, não.
O texto fala que este povo que foi cheio do Espírito Santo perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, o que os apóstolos diziam era respeitado. Entendiam que a palavra que flui do coração de Deus, através daqueles a quem Deus usa, tinha que ser considerada, tinha que ser respeitada e vivida. E quando eu estou debaixo de autoridade, eu sou revestido. Todo mundo é crítico hoje. Todo mundo entende tudo. Depois que inventaram o Google, todo mundo é especialista. Eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, da onde fulano tirou essa ideia? Quando eu estava fazendo estágio lá no curso de psicologia, o sujeito vinha para ser atendido e ele já trazia o diagnóstico. Não, eu cheguei aqui porque eu tenho uma compulsão alimentar diferenciada, ela tem mais a ver com doce, mas eu sei que é por causa da ansiedade, porque quando eu era criança, meu pai não me abraçou. Quando o cara terminava de falar, eu falei, muito bem, quando você pega seu diploma? É assim. Gente, a gente acha que sabe tudo. Não se coloca nessa simplicidade de obedecer. A Bíblia fala que obedecer é melhor que... A gente faz sacrifício o tempo todo. Não, eu vou entregar o maior dízimo ali. Gente, não existe maior dízimo. Dízimo significa 10%. Se você ganha um salário mínimo ou ganha 300 salário mínimo, seu dízimo é o mesmo. Mesma coisa, mudou nada. 10% é 10%. Não, eu vou limpar a igreja toda, eu vou acontecer. Maravilha, vai abençoar muito. Mas não é isso que mostra que eu sou cristão. O que mostra a relevância da minha vida é eu estar sujeito à autoridade. Ninguém pode exercer autoridade se não está sujeito a ela. E esse é um dos grandes problemas da igreja. Não concordo com o que o pastor fez, não. Não concordo com o que o Ministério de Louvor cantou. Não concordo em fazer a cantata de Páscoa depois da Páscoa. Não concordo. A gente não concorda com coisa demais, gente. Se Deus levantou alguém para conduzir, obedeça. Obedecer é sempre melhor que sacrificar. A gente passou pela pandemia, graças a Deus tem passado. E é impressionante. A OMS, as instituições de saúde falavam uma coisa e as pessoas rebatiam. O cara nunca entrou num supletivo. E o cara sabe mais do que a OMS. Como é que funciona isso? A gente não se colocar em humildade, em obediência, gera o que a gente tem vivido hoje como igreja, pessoal. Há uma fragmentação da igreja. As pessoas discordam e abrem um ministério novo. Elas discordam e começam a falar mal umas das outras. E não funciona assim. Os discípulos, então, eles estão vivendo em harmonia. Por quê? Eles perseveram na doutrina dos apóstolos. Ou seja, há uma direção para eles. E a partir dessa direção, eles estão em comunhão. Ou seja, essa direção lhes une, lhes torna um. Eles estão ali partindo o pão e orando. Falta gente, tudo isso, pessoal. Partir o pão não é só na ceia, não. É quando você manda uma mensagem para alguém, você pergunta, como é que você está? Está tudo bem com você? Está precisando de algo? É quando você intercede por alguém. Esse evangelho hoje, do eu sozinho, não muda a vida de ninguém. É preciso que a gente se envolva. Essa igreja cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja em crescimento. Ela é uma igreja que respeita a autoridade. O texto continua, verso número 47, último versículo. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias, gente, havia testemunho. Legal a gente pensar sobre isso. O testemunho da igreja é tão tremendo que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. E não era só domingo, não era só no apelo. O relacionamento desse povo ganhava as pessoas para Jesus. A maneira com que elas se aproximavam fazia com que as pessoas respeitassem a igreja. A igreja era respeitada, porque no dia a dia o povo via a presença de Deus. O povo via que era um lugar onde Deus estava agindo. E não era simplesmente um lugar físico, onde havia 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estava agindo. É tempo de a gente voltar a isso, gente.
É tempo da gente se permitir viver esse testemunho. O que eu mais ouço, gente, infelizmente para ser crente igual fulano, eu prefiro não ser. Que evangelho é esse? De que lado a gente está? Porque, infelizmente, a gente deixou de ter prazer na perseguição. Se alguém me taca uma pedra, eu taco duas. Se alguém fala uma calúnia sobre mim, eu calunio 2 vezes. E eu consigo ser pior do que quem me apedrejou, me caluniou. Porque eu estou debaixo da palavra da verdade de Deus, agindo como age o ímpio. Que testemunho é esse? Que Jesus é esse que a gente abraçou? Será que esse Jesus não foi o que nós criamos? Porque o Jesus da Bíblia diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O Jesus da Bíblia pega a orelha do servo lá de Malco e coloca no lugar e fala para Pedro: embainha a tua espada, porque todo aquele que vive a espada cairá. Eu vejo hoje a igreja flertando: não, todo mundo tem que ter arma, todo mundo tem que fazer aquilo, tem que ter aquilo outro. Gente, todo mundo tem que orar, buscar a face de Deus, santificar o coração, entender que o nosso testemunho é muito mais poderoso do que todo o dinheiro da terra. A gente queria muito fazer, mas não tem dinheiro. Se você está em santidade, no propósito de Deus, o dinheiro aparece. A gente não tem dinheiro porque está em desalinho com a vontade de Deus. A casa da gente não tem paz porque a gente está em desalinho com a vontade de Deus. Os filhos estão dando trabalho porque a gente está em desalinho. É tempo da gente parar tudo e recomeçar. Eu preciso ter um testemunho vivo para que a cada dia o Senhor acrescente à igreja aqueles que hão de ser salvos. Testemunhar, olhar para a gente e falar assim: ó, sejam como eu, porque eu sou imitador de Cristo. Que tipo de igreja seria se todos fossem iguais a você? Ah, mas eu não sou espelho para ninguém. Se Jesus está na tua vida, e eu também tenho que ser. A cada dia, o homem do pecado, o velho homem, já morreu, foi sepultado no batismo. E nasceu então uma nova criatura em Cristo. Como Paulo fala em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. E a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. As minhas paixões, predileções, vontades pessoais foram crucificadas. Gente, o Evangelho, ele não é segundo a minha vontade, ele é segundo Jesus Cristo. O Evangelho não tem que se moldar ao que eu acho bonitinho, ao que eu acho... eu não concordo com isso, não. Não vou dizer o nome do santo, mas o sujeito estava vendo a novela da Record. E aí tem aquele negócio: pastor, não dá spoiler não, está tudo escrito na Bíblia, o cara não quer que dê spoiler, mas tudo bem. E aí, um dia o cara mas olha só, não concordei com a novela de Moisés. Por que você não concordou com o Êxodo? Porque morreu Moisés no final. Não concordo com isso não, o autor errou aqui. Olha onde a gente está. Olha onde a gente veio parar. O cara discorda de Deus. E está tudo certo. Hoje as pessoas têm direito de discordar de Deus. Não concordo com isso não. Se eu fosse Deus, não fazia assim. Se você fosse Deus, você já tinha se matado há muito tempo, né? Porque Deus já tinha matado você, se não fosse a graça dele. É tempo da gente parar tudo, gente. Não dá para continuar do jeito que está. O texto termina no verso número 44, dizendo assim: e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqueles que creram não se tornaram iguais, mas viviam juntos. Aqueles que creram não se tornaram perfeitos, mas viviam juntos. Aqueles que creram não se tornaram aquilo que os outros queriam que eles se tornassem, mas eles estavam juntos. O diferencial é que eles estavam juntos. E juntos mesmo, ainda que fisicamente eles pudessem nem estar no mesmo lugar, ainda que as ideias muitas vezes diferissem, ainda que eles em alguns momentos discordassem, eles estavam juntos, porque aquilo que lhes unia era muito maior do que o que lhes afastava. O Cristo que lhes deu vida e vida plena,
fez com que eles realmente fossem um, no sentido de unidade, de integridade, de pertencimento. É exatamente isso que eu espero para a gente, pessoal. Que haja entre nós, realmente, todos os dias, crescimento. Que haja entre nós obediência, testemunho e unidade. Se assim acontecer, nada nem ninguém vai conseguir segurar a igreja do Deus vivo. Como eu disse no início da mensagem, a Páscoa terminou e 50 dias depois, o Espírito Santo desce sobre a igreja e ela é impactada. Eu quero encorajar você, nesses próximos 50 dias, a santificar a tua vida. Você sabe onde está aberta a licença para o inimigo agir na sua vida. Você sabe. Você sabe o que está errado. Conserta. Você sabe com quem você não fala hoje. Vai lá e pede perdão. Eu estou certo. Maravilha, pede perdão a si mesmo. Fica mais bonito ainda. Você sabe, meu irmão, o que tem que ser consertado nos teus relacionamentos familiares. Vai lá e conserta. Porque senão, não vai acontecer esse derramar de Deus. Não adianta a gente continuar fingindo que no final vai dar tudo certo. Não vai. Nessa manhã, o Senhor nos propõe, como começou o culto, a nos santificar hoje, e amanhã, e pelos próximos 50 dias. E aí eu quero ver se realmente as maravilhas não vão acontecer entre nós. Eu quero começar contigo um desafio no qual nós vamos todos os dias, pelos próximos 50 dias, anotar algo que tem que ser mudado em nós para que haja em nós conformidade ao Evangelho. Não é simplesmente falar do outro, porque falar do outro é mole. Se eu perguntar para você dizer o que o teu cônjuge tem que mudar, você vai falar 25 coisas e 37 que você poderia ainda acrescentar. Você, pessoalmente, como servo do Senhor, o que tem que ser tratado na sua vida? O que Deus quer fazer em você? Para que então depois as pessoas sejam agregadas à igreja todos os dias. É sempre uma felicidade quando alguém entrega a vida a Jesus. Mas o que adianta você pescar e colocar numa rede furada? O que adianta a gente trabalhar, o pessoal sai para o evangelismo 10 para as 6, traz as pessoas para a igreja, e quando as pessoas chegam aqui não veem em nós igreja? O que adianta? É perda de tempo. Deus tem chamado a gente. E hoje é uma oportunidade da gente começar. Eu quero te encorajar a fazer isso. Encorajar você a santificar a sua vida. E você que nunca entregou a sua vida a Jesus, comece por aí. Abra o coração para Ele. Você que está desviado do caminho, não é por acaso que Deus te trouxe aqui. De repente tem um monte de mágoa de igreja, de pastor, de líder. Recebe o perdão de Deus, perdoa e volta correndo para Jesus, porque Ele está voltando. Eu estou aqui para orar por você. Você quer entregar sua vida a Jesus? Você quer recomeçar sua caminhada? Eu estou aqui para orar. Onde você estiver, pode levantar sua mão. Pastor, eu quero fazer isso. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu preciso dele e eu quero, a partir de hoje, me consertar. Eu quero realmente viver o reino de Deus. Se é o seu caso, pode levantar sua mão onde você estiver. Eu preciso disso, pastor. Eu quero isso. Eu quero ser um cristão de verdade. Eu quero ser esse reflexo da palavra na minha vida. Se o Espírito Santo falou contigo, é você. Pode levantar sua mão. Alguém? Amém. Agora, eu quero falar contigo, que entende que precisa santificar a sua vida. Que precisa de algo mais na sua relação com Deus. No seu lugar, aí onde você está, diga para Ele aquilo que tem te impedido de realmente mergulhar na obra do Senhor. De viver esse evangelho, que é lindo, que é puro, que transforma. Diga para Ele, porque, gente, não é matemática. Eu fiz um monte de coisa para Deus. E toda a guerra que aconteceu, quase sempre, ela foi em nome de um Deus que o pessoal criou. Todas as coisas difíceis com qual a humanidade teve que lidar,
é porque ela tomou para si que precisava fazer algo para Deus. Deus não precisa que você faça nada para Ele, nada. A não ser que santifique sua vida, para que depois você ouça a direção dEle e possa obedecer. Se a gente quer ser igreja, é tempo de a gente parar tudo e pensar sobre isso com sinceridade. Eu quero orar por você agora. Fecha os teus olhos e apresenta a Ele. Onde estão os gargalos espirituais da tua vida aí? Vamos orar. Ao Senhor Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. Nós somos gratos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós e a Tua palavra é verdade e vida. A Tua palavra traz ao coração da Tua igreja o renovo, o alento, o bálsamo. E nós estamos aqui, meu Senhor, e queremos, segundo a Tua palavra e para a glória do nome de Jesus, crescer em todas as áreas. Nós queremos esse crescimento. Nós desejamos, como igreja Tua, como filhos Teus, crescer em santidade, em integridade, crescer, ó Deus, nos relacionamentos, crescer em intimidade contigo. Nós queremos obedecer a Tua palavra, obedecer às lideranças instituídas, em nome de Jesus. Nos dá um testemunho vivo, nos ensina a amar, Deus, nos ajuda a estar juntos, a despeito do que nos difere, que nós sejamos um, como Pai o ente. Muito obrigado, obrigado pela manhã de hoje, completa em cada coração, e agora, que o Teu Espírito esteja ministrando sobre nós, o que tem que ser tratado. E nós, em obediência, em reverência, temor e tremor, nos santifiquemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem,